E aí pessoal, aqui é o professor Alan. Eu estou falando hoje sobre conditional sentences, também conhecido como if clause sentences, dependendo da literatura que você tiver em mãos, tá? As conditional sentences são separadas normalmente em primeira, segunda e terceira, mas existem também algumas outras modalidades que a gente vai ver aqui nessa breve explicação, tá? É um videozinho bem rápido, bem simples, para que vocês entendam mais ou menos a estrutura dessas sentenças condicionais. São bem parecidas com o português, com algumas diferenças aí nos tempos verbais, tá? Mas vamos entender. Vamos dar uma olhada na primeira. First conditional sentence trata sempre de uma situação possível. Possible situation. A estrutura dela é o quê? Nessa primeira clause aqui, tá? A gente chama cada sentença dessas de clause. A primeira clause aqui a gente tem sempre o presente simples. E aqui, na segunda, nós estamos tratando do futuro simples, tá? Simple future. Então, basicamente, o cuidado que vocês têm que ter aqui na primeira condicional é sempre quando for na terceira pessoa do singular, né? Porque sempre vai sofrer a regrinha do plural, como vocês sabem. Então, presente simples de simples não tem muita coisa, né? Tem esses detalhes, tem exceções, como o verbo to have, se transforma em has, e assim vai. Outro detalhe importante é que nem sempre vão começar com essa clause que expressa a condição. Eu posso também começar com a main clause, a principal aqui, tá? Não tem necessidade de começar sempre nessa ordem. Eu posso falar I will travel if I have money. If I have money, I will travel. Tanto faz. Isso é independente, tudo bem? Então, sempre uma situação possível. First conditional sentence. Aqui tem um exemplo de uma negativa, tudo bem? If they don't study, they won't pass. Então, sempre cuidado também com os auxiliares respectivos de cada tempo verbal, tudo bem? Então, trata-se de uma situação possível. Já a segunda conditional sentence, né? Second conditional sentence, trata de uma situação irreal. Por que irreal? If I had money, I would travel. Mas a realidade é bem outra, né? Nem sempre eu vou ter esse dinheiro aí, não. Então, veja bem, uma situação irreal, não impossível, tá? Uma situação que não está concretizada no momento. Mas sempre assim. Agora a gente passou para simple past e would, tudo bem? Normalmente nós vamos utilizar o would, ele é mais flexível nesse caso aqui, mas também, dependendo da situação e do contexto, a gente poderia usar should, could, ou até uma outra situação, como nós vamos ver mais pra frente. Cuidado também aqui com os auxiliares respectivos, tá? Nós temos aqui o didn't, né, ó, numa negativa, e o would, ele mesmo vai fazer a negativa, como ele é um modal verb, tá? Então, também podemos, é flexível também essa ordem aqui, né? If she invited me, I would go to the party. I would go to the party if she invited me. Tanto faz. Tudo bem? Um detalhe importante com relação a second conditional sentence é quando a gente for utilizar o verbo to be. Porque se você fosse parar para pensar, por exemplo, no caso do pronome I, todo mundo já colocaria was. Só que em situações subjetivas, é importante que vocês sempre utilizem were, independente da pessoa, tá? Isso é uma regrinha aí, tá? Então, if I were you, I wouldn't talk to him anymore. If it was sunny, I would go to the beach. Então, vocês não vão utilizar o was aqui. Não importa quem seja o sujeito. Tá certo? Legal. Então, a second conditional sentence é uma situação irreal. E nós temos também a terceira sentença condicional. Third conditional sentence é uma situação irreal no passado. Ou seja, uma lamentação. Algo que já foi e não tem mais volta. If I had money, I would have traveled. Então, o que se trata dessa estrutura aqui? Nós temos aqui o past perfect, sempre had como auxiliar e o verbo no past participle, participe passado. Terceira coluninha, tá? E aqui a gente tem o would e a estrutura do present perfect. Lembrando sempre, uma dica para vocês, principalmente para quem está fazendo vestibular ou TOEIC, TOEFL, tá? Quem não está muito inteirado no inglês, né? Mas que precisa passar em algum teste, sempre lembre que quando a gente tiver o auxiliar have, seja ele had, has, will have, não importa como ele estiver, o tempo verbal, o verbo que se segue, né, o verbo que estiver à frente dele, vai estar sempre no particípio passado, sempre, tá ok? Assim como toda vez que eu tiver um modal verb, como would, will, o verbo vai estar no infinitivo, tá? Então é exatamente essa sequência acontecendo aqui, ó. Eu tenho would, o verbo no infinitivo que é o have, e o verbo que vem acompanhado dele aqui, ó, sempre particípio passado, seja ele regular ou não, tudo bem? Olha aqui, ó. If she invited me, I would have gone to the party.
If they hadn't studied for the test, they wouldn't have passed the test. Então, gente, parece complicado, mas não é. É sempre a mesma coisa. Sempre had, o verbo no particípio, would have e o outro verbo também no particípio passado. Tudo bem? Existe também a Zero Conditional Sentence. É como eu disse para vocês, não vamos ficar presos só nas 3 condicionais. Existe essa Zero Conditional, que nem todo livro vai trazer para você, que é uma situação certa, uma certeza, a certain situation. Veja bem, é bem simples. Presente e presente. If I have money, I travel. If she invites me, I go to the party. If they don't study, they don't pass the test. Tá? É praticamente uma certeza. E além da Zero Conditional, nós também temos essa Mixed Conditional Sentences. Essa modalidade aqui é o quê? Você pode perceber que a gente está misturando aqui, ó, mixando a Second Conditional com a Third Conditional, tá? Ou aqui, ó, também. Third Conditional com a Second Conditional Sentence. É possível fazer isso? Sim, é possível. E a única regra para isso é o quê? Que faça sentido a frase. Tá? Se ela tivesse me convidado, eu iria à festa. Se eu tivesse dinheiro, eu teria viajado. Tudo bem, sem problema nenhum. O que é lógico que nós não podemos fazer é misturar a primeira condicional com a terceira, né? Porque não vai fazer sentido nenhum. E mais um detalhe interessante aqui, ó. Se você quiser deixar um pouco mais sofisticado, um pouco mais formal, né? A sua condicional, você pode fazer essa inversão aqui, ó, nessa terceira condicional. Veja bem, ó. Had he studied more, he would have had a better score. Isso é possível e é mais formal, tá? Fica até mais elegante. Então, gente, tá aí um pouco de sentenças condicionais que vai ajudar vocês a estudarem, caso vocês precisem disso aí. E eu espero ter ajudado vocês. Peguem a fundo isso aqui, mantenham contato com a língua sempre, o contato diário com a língua de maneira prazerosa, seja com jogos, com música, principalmente, lendo a letra da música, para que vocês assimilem expressões idiomáticas, ligações de sons, pronúncia correta, que é o maior problema no inglês, é a pronúncia, porque não existem regras para pronúncia no inglês, é uma língua opaca nesse sentido, tá? A gente só vai aprender lendo e ouvindo. Então, é muito importante que vocês tenham contato diário com o inglês de maneira prazerosa. É assim que a gente aprende uma língua, e não sentando, estudando, rachando de estudar, tá? Como em outras matérias. Então, gente, tenham prazer com a língua aí e espero ter ajudado vocês, ok? See you later, guys!